E aí, turminha, vamos para mais uma aula? Bom, na aula anterior nós falamos sobre os nômades, né? Nós falamos um pouquinho lá sobre os sedentários, que eram aqueles povos que eles viviam em um mesmo lugar, não saíam para lugar nenhum, utilizavam-se dos recursos naturais do lugar onde eles viviam para a sua sobrevivência. E aí falamos dos nômades, né? Que são aqueles povos que eles ficam de lugar a lugar, certo? Para poder não usufruir da natureza, né? Ou do ambiente onde eles vivem, de maneira que destruísse a natureza. Então eles viviam de um lugar para o outro, utilizando-se dos recursos naturais para a sua sobrevivência, mas levando em consideração, sempre quando esses recursos naturais começassem a ficar escassos, eles mudavam de um lugar para o outro para utilizar de um outro ambiente para que aquele que eles haviam vivido pudesse se recuperar. Certinho? Hoje nós vamos falar sobre os Adzas. Quem são os Adzas? Lembra que na aula anterior nós falamos que ainda existem povos nômades que vivem nos dias de hoje? Pois é, esse povo nômade aqui são chamados de Adzas, certo? E em sua cultura eles buscam sempre sobreviver das suas caças, ou seja, eles são caçadores e coletores, né? Tanto que no seu título aí da página 68, você vai ver que diz assim, ó, os Adzas, caçadores e coletores do século 21, ou seja, eles vivem especificamente da sua caça e da sua coleta. Então eles utilizam os recursos naturais para poder sobreviver. Só que aconteceu no decorrer da história algumas situações que acabam prejudicando a vida dos Adzas. Por exemplo, eles habitam na Tanzânia, certo? Lá no continente africano, mas as suas terras foram consideradas durante uma época como desocupadas e improdutivas. O que é isso? Eles diziam que a terra não tinha ninguém vivendo nela, então ela estava desocupada e ela era improdutiva, ou seja, ela não produzia nada. Mas realmente não ia produzir, porque eles não são produtores, eles são caçadores e coletores, correto? Então o que aconteceu? Fazendeiros, grandes agricultores, garimpeiros começaram a invadir a terra dos Adzas com o intuito de poder tomar a terra para eles. Mas aí, lá no ano de 2011, o governo da Tanzânia, certo, que é onde eles vivem, conseguiu aí criar uma lei que fez com que eles pudessem ter posse da terra. Então, a partir do ano de 2011, os Adzas tomaram posse da terra, aí sim através de uma lei, certo? Então, olha só, quem são os Adzas? São caçadores e coletores do século 21, é um povo nômade, certo? Que habita lá na Tanzânia, no continente africano, e eles, desde 2011, eles têm posse sobre a terra em que eles vivem, certinho? Um outro ponto interessante para a gente observar, lá no último parágrafo da página 68, diz assim, ó, os Adzas são vivem em uma terra aí com cerca de 20 mil hectares, certo? Tem cerca de 20 mil hectares, e a sua comunidade é formada por apenas cerca de 700 pessoas. Então, eles são um povo pequeno, não são muitas pessoas, certo? Que vivem ainda de maneira nômade, ou seja, eles vivem de um lugar para o outro dentro dos 20 mil hectares, né? Que é a terra proposta por lei lá, dada como posse para eles, para que eles possam dali tirar a sua subsistência, certinho? Então, bons estudos, façam a leitura aí da página 68 com atenção, respondam a atividade número 4 e número 5. Com atividade extra aí, vocês irão responder a parte do investigue. E o investigue diz assim, ó: no Brasil também há um povo que vive da caça e da coleta, a tribo Auá, que habita na floresta amazônica. Pesquise sobre esse povo e descubra. Então você vai pesquisar aí, certo? Aproveitar aí da sua internet, vai pesquisar aí na internet sobre a tribo Auá, né? E vai ver como é que eles vivem, como é que eles habitam, como é que eles se alimentam lá em meio à floresta amazônica, certinho? Então, bons estudos e até a próxima.